A primeira questão que nós vimos nesse filme, que nós podemos, né, analisar nesse filme, é a maneira como o filme começa. O filme começa com a Marielle já fazendo o trabalho de prostituição. Acho que esse ponto é crucial, porque ela não se torna no filme. Ela já é no filme. Então, esse ponto é muito importante, porque a gente está a falar da prostituição, e a prostituição é um dos debates muito polêmicos, principalmente quando a gente vê eleições, disputa, cargos, debates públicos. A questão da prostituição ainda é muito forte, né? Tem toda uma questão moral aí, dependendo da religião, espaço político. Então, nós pegamos o primeiro recorte que eu queria fazer aqui, que eu pretendo fazer nesse momento, é que quando a gente analisa a questão da prostituição, ele se torna mais um problema moral na modernidade do que na antiguidade. Esse é um ponto que me chama muito a atenção no filme, né? Até onde vai a prostituição ou até onde não vai, por que ela ou por que não ela. Então a gente fala, antigamente não era assim. Não, mas se você pegar civilizações antigas, tinha prostituição? Tinha. Ele era mais aceito naquele momento do que hoje, nos dias atuais. Então, esse é um ponto muito importante. Eu vou tentar ver aqui hora para eu não extrapolar aqui o momento. Então, o primeiro ponto que a gente pega é essa questão. Então, a prostituição ele vai se encontrar como um problema muito forte, muito profundo na modernidade. Quando a gente fala isso, né, as pessoas falam, ah, tá tudo bom, então vocês querem legalizar tudo, vai ser bagunça, alguma coisa. Não, a gente só está a falar a partir de um recorte histórico. Se você pega, faz uma genealogia da história da prostituição, ele é eminentemente um problema moral na modernidade que na antiguidade. Por exemplo, se você pegar até mesmo, né, nós temos um documento que é um documento legal, reconhecido. Você pegar a Pedra do Hammurabi, né, o documento do Hammurabi, ele está lá a prostituição, como uma atividade ilegal. Gente, a gente está a falar 1800 anos antes de Cristo. Então, isso é muita coisa. Um documento que você tem, onde você encontra a prática da prostituição legalizada, aceite, embora, né, naquele momento, na Mesopotâmia, você vai encontrar alguma religião que poderiam ver isso como marginalidade, mas isso está. O investimento de publicidade hoje é muito caro. Para poder atingir 400 mil pessoas, quando a gente... Vou fazer um exemplo. Quando a gente lança um filme brasileiro, que é a Ancina apoia, a gente gasta 1,5 milhão para um filme. Para um complexo, a gente não tem a melhor condição, principalmente depois que passou. Os planos existiam de fazer uma grande campanha, mas eu confesso que a gente sofreu muito. Ficamos fechados 8 meses, não sei o quê, tudo isso. Tinha 150 pessoas, a gente quer pagar todo mundo, quer dizer, foi muito grave. Foi muito grave. A gente nem sabia se ia conseguir, entre nós, a operar, a continuar a operar. Ainda continua apertada, muito apertada. A gente não conseguiu ainda voltar no número de 2019. A maioria do cinema agora é 70% do que fazia em 2019. Mas, claro, quando é cinema grande, Cinemark do Texas, tem fundo de investimento, então ele segura. A gente não tem fundo nada, é independente mesmo, e sofre. Para poder vir, aí tem um problema de distância. De lá, por exemplo, em São Paulo também tem gente que vem de longe, mas o tráfico é muito mais fácil lá, tem muito metrô. Que confesso, a pessoa pode morar a 30 km do cinema, mas em 40 minutos ele vem, faz uma viagem, ele vem na Paulista, é outra coisa, ele sai de bairro para ir num bairro, tem uns jardins lá, que são um bairro que no mesmo tempo, fora do cinema, eles querem ver, para poder visitar, não sei o quê. Aqui, nessa área ainda, ele estava muito ruim, ele está começando a melhorar. Mas ao início assustei um pouco, hein? Porque foi um desafio muito grande. Hein? Enfim, e quando se trata... Eu tentei uma vez fazer um cinema lá, naquela shopping. Hein? A gente não gostou e não fomos. Porque é verdade que o público de lá, a priori, interessa.
é um público assim, examinando de longe, que seria mais propício a ver nossos filmes do que o pessoal do centro da cidade. Hein? Mas aí é difícil, porque não tem como. Não tem transporte, eu sei que leva muito tempo, eu de vez em quando eu vou lá, é inferno, que tem trânsito, não sei o quê, dependendo da hora, você leva 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Então não dá. Mas é verdade que ainda muita gente não vem para cá, eu lamento, e é verdade que a gente precisa de uma campanha um pouco melhor. A gente está prevendo uma campanha um pouco melhor. Não vai ser aquela sonha que a gente quer, porque mais uma vez a gente não pode um pouco. Hein? Eu pensava que a gente ia ter ajuda. Um conceito estendido, vamos dizer assim, de refugiado, porque nós reconhecemos, por exemplo, que estados em que há graves violações de direitos humanos também seja uma situação que force pessoas a se deslocarem, como é o caso, por exemplo, da Venezuela, né? Ou seja, por isso que a gente recebe hoje os venezuelanos aqui no Brasil. Muito bem. E aí, a gente não tem muito tempo, vocês têm que almoçar, muitos de vocês têm aula à tarde. E aí eu queria só conversar com vocês, se vocês têm, né, alguma colocação que vocês querem fazer, um debate, uma pergunta, enfim, um comentário sobre o filme, né? E aí a gente conversa um pouquinho. Alguém? Aqui. Quem é? Você? Sim. Fala seu nome, por favor. Eu me chamo Sérgio e eu tenho uma pergunta que você estava falando sobre que existe uma cota de refugiados para entrar dentro dos países, certo? Eu queria saber se tem algum tipo de critério, porque uma coisa que eu reparei no filme foi que o juiz, né, não sei se era advogada, falou para ele arrumar algum tipo de emprego para facilitar na hora do julgamento. E também ele não falava francês praticamente nada, né? Até o final do filme. Então, eu queria saber se ele soubesse falar francês, se ele tivesse arrumado um emprego, ele teria mais facilidade de conseguir se tornar um asilado político ou não? Quer responder? Posso responder? Tá. Então, deixa eu falar uma coisinha para vocês, né? Cada país vai ter um critério, né? Tanto é que quando a gente fala de direito dos refugiados ou a questão dos refugiados, esse é um tema que ele vai juntar 2 disciplinas que vocês têm na graduação, que é tanto direito internacional público quanto direito internacional privado. Por quê? Porque a questão de refúgio, em que pese a gente ter uma normativa, que é uma normativa internacional, cada país vai adotar um critério distinto, não é? Para conceder essa questão do status de refugiado para o número de pessoas. Na França, por exemplo, o que há no caso da França? A questão da língua, né, que facilitaria, e a questão de estar empregado. E claro que conseguir um trabalho, conseguir um emprego sem documento e sem falar o idioma é uma grande dificuldade, não é? Então, já é difícil você conseguir o reconhecimento dessa condição pelo Estado francês. Pior ainda se você não tem essa condição, não é assim... você não fala a língua, ou seja, você não tem como se comunicar naquele idioma, assim como você também não tem um emprego, não é? Ou seja, uma situação que consiga te dar alguma estabilidade ou algum vínculo com aquela sociedade, não é? Esses critérios, por exemplo, em relação à língua e não só a questão do idioma, mas a questão do trabalho, são fundamentais, por exemplo, para a questão da concessão de nacionalidade. Hoje o Fahin já é um nacional francês e a família dele também, né? Então, quando esse filme não só é rodado, mas vocês viram a última informação, é de 2015, salvo engano. Então, hoje o Fahin ele tem reconhecida a sua nacionalidade francesa, tanto ele quanto a família. Mas isso dependeu, né, de um processo que foi um processo independente daqueles que normalmente vão ocorrer. Muito provavelmente, o que aconteceria com Fahin nessa situação o pai dele seria deportado e ele ficaria num abrigo de menores, né? Por quê? Porque não se deporta criança, né?
criança não pode ser deportada.